Ponto de vista de hoje vai falar da relação carreira, família e amigos. E eu recebo aqui o Marshall Rafa, que é diretor executivo da Thomas Case. Bem-vindo, Marshall. Marshall, ele é coaching em carreira, é isso, né? Exatamente. E headhunter para as empresas. Marshall, a primeira pergunta dentro desse tema é justamente com os adolescentes. Qual que é a idade ideal para o adolescente começar a pensar numa carreira? Não existe uma idade ideal. Fosse bom que tudo tivesse uma receita de bolo, né? Mas depende muito dos jovens. É normal quando nós somos crianças e adolescentes, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser um político, algo parecido, mas isso vai de pessoa para pessoa, criação para criação, né? O que nós temos que nos atentar é quando chega uma fase de adolescência, onde ele já começa no colegial pensar em algumas profissões. Aí entra o papel da família. O papel da família é onde que fica nisso? É incentivar a escolha do mesmo. Caso necessite uma orientação mais específica, mas nunca influenciar a mudança desta. Mas não é pesado, com 16, 17 anos, já ter que escolher a carreira? Escolher? Na verdade, carreira praticamente não se escolhe inicialmente. Você tem um querer. E no caminhar, você conhecendo as áreas que você vai ter as suas escolhas. Com 15, 16 anos é muito jovem, é muito novo. Eu digo até mais além, quando nós entramos na faculdade, dependendo da idade que entra na faculdade, 19, 21, 22 e assim por diante, o que pode ocorrer mesmo é no meio da faculdade ele fala, olha, não desejo esse curso, partir para outro. E o jovem tem o direito de escolher, ele tem o direito de errar. É mais difícil quando chega, por exemplo, meia idade, mais de 40 anos, você querer mudar, que também tem o direito de fazer essa mudança. Mas é óbvio que fica mais difícil o caminho. Quando nós somos jovens, dos 14 até mais ou menos 18 anos, nós temos um querer. E a gente começa a querer também conhecer um pouco mais a profissão, aquilo que nós temos como horizonte. Muitas vezes a gente começa a espelhar num profissional de área, num pai, num familiar, num tio que tem uma determinada profissão. E aí você acaba querendo conhecer um pouco mais daquela área. Mas no caminhar do tempo, ele pode escolher uma área completamente diferente ou mesmo falar, olha, gosto dessa área, vou fazer a faculdade, me especializar e depois criar carreira. Mas é importante ressaltar que não tem uma idade. O que tem, na verdade, é um acompanhamento. Quando o jovem dessa idade começa a citar algumas profissões, cabe à família incentivar, até mesmo incentivá-lo a conhecer, entrar em sites, buscar literatura, buscar autores, buscar espelhos. O que são espelhos? Quem é o profissional que você acha que é mais coerente para você agora? Que trará mais resultados para você? E ele começa a observar esses profissionais. Mas busca aí as referências, né? Os pais também eles não podem ter aquele papel de, eu quero que meu filho seja médico, eu não vou apoiar outro tipo de profissão dele. Seria uma orientação mais correta como a sua. A gente fala para o pai incentivar, se ele busca uma área, incentivar. Se no amanhã ele escolher um outro caminho, deixar seguir. Não é porque o pai é médico, um advogado, um político tem que seguir a carreira. Muitas vezes é óbvio que a figura paterna, às vezes acaba sendo, ou materna mesmo, né, dos pais, passa a ser uma figura positiva, um espelho. Mas não pode ser influenciável. O pai ou a mãe, ele não pode influenciar o filho a seguir a carreira dele, de maneira alguma. O que acontece muitas vezes é um pouco inverso no dia a dia. Quando o pai ou a mãe tinha um sonho e não alcançou aquele sonho, aquela profissão, ele começa a colocar no filho aquele querer. Também é perigoso nisso, porque tem os dois lados que nós temos que pensar. Existe o pai ou a mãe que tem aquela determinada profissão de sucesso e que quer que o filho siga. O médico quer que o filho ou a filha seja médico. Mas também existe também a outra influência. É quando o pai teve um sonho, olha, eu não fiz faculdade. Meu sonho era fazer uma faculdade e ser um engenheiro civil. E começa a influenciar o filho, não somente para ir para a faculdade, o que é extremamente positivo, mas a ser o engenheiro que ele não foi. Isso, na verdade, é totalmente negativo. Cabe ao pai, aos pais incentivarem e dentro desse incentivo deixar escolher seus caminhos. Mas é claro, deixar escolher os caminhos, mas ponderando, orientando. Se ele não é passivo dessa orientação, se ele não tem um conhecimento propício para dar essa orientação, busque um familiar que tenha esse conhecimento. Marshall, você falou de mudança. Muita gente muda na faculdade no meio do caminho. Mas tem aqueles também que mudam de profissão no meio do caminho. E muita gente pensa, você chegou até a citar, com mais de 40 anos tem medo, mas a gente com 25, 30 anos tem medo de mudar de profissão. Qual que é o seu conselho nessa parte? Não tem que ter medo. Medo é quando a gente chegar nos 70, 80 anos e falar, poxa vida,
olha o que eu perdi. Mas tem que ter um planejamento? Tudo na vida. Você, como repórter entrevistador, se não tem um planejamento, pode chegar no momento de uma entrevista, etc., ter uma dificuldade. Eu, como entrevistado, se eu não tiver um planejamento naquilo que eu vou falar, posso ter uma dificuldade. Em tudo na vida. Em tudo na vida. Tudo que você tem planejamento, você tem mais chance de ter sucesso. Isso não significa que é uma receita para o sucesso, mas é um facilitador para o sucesso. Isso sem dúvida nenhuma. Eu também posso até dizer para você com bastante tranquilidade. Se você está numa profissão, mesmo que essa com muito sucesso, mas você sinta uma grande vontade de mudar de área, eu digo, faça a mudança. Só que tente fazer de forma planejada. Não faça essa mudança de forma abrupta. Faça gradativo. Mas como que seria esse planejamento? Por exemplo, você é um engenheiro e você quer virar, por exemplo, da noite para o dia, você quer virar um psicólogo. Poxa, vai estudar a área. Converse com alguém. Que tipo de psicólogo que você quer ser? Esportivo? De clínica? Hospitalar? Não sei. Tente buscar aquilo. Conheceu, é isso que eu desejo? Ao invés de você largar a sua profissão de forma abrupta, por que você não vai fazer um curso? Depois desse curso, busque uma faculdade. É isso mesmo? Tenha certeza? Vai fazer uma faculdade. Aí na faculdade, eu não quero mais ser psicólogo esportivo, eu quero ir para uma outra área. Busca essa outra área. É que o que acontece com muitos profissionais, ele da noite para o dia, ele larga tudo e parte para uma outra área. Ele pode ter sucesso? Pode. Mas a chance de insucesso acaba sendo um pouco maior. É aquela história, né? O meu sonho é ter um negócio próprio. Mas simplesmente, se você largar a sua profissão agora e abrir, por exemplo, uma pet shop, você pode ter sucesso? Pode. Mas a chance de você não ter êxito é muito maior. É por isso que existe, na verdade, a busca pelo conhecimento, explorar o negócio próprio, explorar aquilo que você tem como potencial e competências, né? Porque às vezes você tem um querer, mas você não vai ter competência para aquilo. Mas você aí, como que a pessoa sabe? Você tem alergia a pelo e vai abrir um pet shop. Estudando, visualizando, buscando informações, buscando referências, os espelhos. Procure alguém daquela profissão. Converse com um psicólogo. Bate um papo com ele. E também, quando você já buscou todas essas informações, um experimento. Você começar a trabalhar na área, você começa a ter um conceito se você vai ter ou não sucesso. Como um estágio no que você quer fazer. Um estágio. Na faculdade, a grande opção é o estágio supervisionado, né? E do último ano para frente, o trainee. Mesmo que você tenha 25, 30, 35 anos, você fazer um estágio, você experimentar, vai te dar o conceito de dizer quero ou não quero, ou mais do que isso. Eu quero, mas não é bem nessa área que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar num outro segmento. Então, na sua área, por exemplo, comunicação, posso falar, olha, eu quero ir para a TV. Pode experimentar e falar assim, não quero ir mais para a TV, eu quero trabalhar com endomarketing, a comunicação interna dentro das empresas. É um experimento, isso faz parte, isso não tem idade, mas com o planejamento você tem mais chance de ter sucesso. Márcio, você falou de sucesso e muitos jovens, principalmente na faixa entre 20 e 30, eles querem um sucesso muito rápido. Existe um tempo, não mínimo, não como se fosse uma fórmula, mas é necessário aguardar um tempo para se ter o sucesso em qualquer área. É em tudo, né? É um amadurecimento. Se fala muito da geração Y, mas nós não podemos esquecer, é um tema que não está sendo muito abordado, a geração Y também ela está envelhecendo. Há alguns anos atrás, se falava da geração Y como os jovens, mas o jovem hoje tem 30, 31 anos. É jovem ainda? Pode se considerar, mas também já pode se considerar como homem. 30, 32 anos, ainda é a geração Y, mas essa geração Y também está envelhecendo. Então ela está trabalhando com as suas virtudes e também está apanhando um pouquinho com as suas deficiências da sua geração, o que é super normal. É a mesma coisa você pegar a minha geração, a geração X, na época que começou a entrar a tecnologia, nós temos muito mais dificuldade do que você, por exemplo. Por quê? Porque é mais familiar para você a tecnologia, você já veio dessa geração. É a mesma coisa a próxima geração, a Z, ela vai vir com a tecnologia muito mais avançada do que nós dois juntos. É um facilitador para eles. E a gente tem que se adaptar. Eles vão ter a virtude deles, nós vamos ter as nossas virtudes. É um complemento. Na verdade, a Z ela já está aí, né? Já está quase entrando no mercado, né? E já está. Hoje você, por exemplo, se a gente pegar na onda, por exemplo, das mídias sociais, você pegar uma criança, ela sabe muitas vezes mexer, muitas vezes mais do que nós. Então, essa questão da geração é uma coisa muito interessante, porque a geração Y, ela veio, e o mercado deu essa oportunidade para os jovens, do experimento. Só que o jovem, pela geração, pelo comportamento dessa geração,
ele começou a querer alavancar a carreira muito rápido, obter resultados muito rápidos e de forma muitas vezes sem planejamento. Era aceitável, até alguns anos atrás, do jovem ficar um ano em cada empresa, 2 anos, etc. Era normal. E conseguia evoluir com esses resultados. Mas com a mudança da própria geração, do amadurecimento, da mudança do mercado, poxa vida, nós tivemos uma crise mundial. É uma mudança. O Brasil também está passando por alguns momentos, desde 2002, 2006 e assim por diante, também com as suas mudanças. Algumas mais e outras menos positivas, o que faz parte de qualquer outra geração de um país. E com essas mudanças, também a geração Y sofreu. Por quê? Porque os jovens que queriam a evolução muito rápida, aqueles que obtiveram, tiveram também que se estruturar para manter. Porque às vezes é fácil subir, o difícil é se manter. Tá? Então esse jovem também está tendo essa dificuldade. Aqueles que tiveram o seu aprimoramento para se manter lá em cima, melhor. Aqueles jovens que subiram rápido e tiveram a sua queda, ficaram extremamente frustrados. E mais ainda, o jovem que queria fazer uma alavancagem de carreira muito rápida e não obteve resultado, muitas vezes entrou em depressão. Nós tivemos a geração Y como a geração mais depressiva. Por que isso? Porque simplesmente a geração por si só, ela foi incentivada pelo próprio mercado a dar oportunidades rápidas para os jovens. Por exemplo, nossos pais, para alcançar uma gerência, salvo exceções, era por tempo de casa. Olha, ele vai assumir a gerência porque ele tem 20 anos na profissão. Na minha, entrava a meritocracia e também tempo de casa. Meritocracia, os seus resultados e também tempo de casa. Ok? Já a geração Y é o quê? Para eles era, poxa vida, se eu entreguei, eu já posso ser coordenador. Se eu já estou entregando nesse 1 ano como coordenador, eu já posso ser um supervisor ou um gerente júnior. A gente pode falar que a geração Y estava muito rápida, muito acelerada e o mercado não acompanhou. Qual foi o fator? O mercado não acompanhou ou a geração Y estava muito acelerada? Eu acho que é a conjuntura. Eu acho que nós não podemos jogar, pelo menos a minha opinião, a singela opinião, é que nós não podemos jogar, como a maioria dos especialistas dizem, que a geração Y era acelerada por causa da tecnologia. Acompanha-se muito a tecnologia em relação à geração Y, né? Você lançava uma TV, quando você comprava, você olhava a propaganda e você ficava até desanimado, porque aparecia uma TV nova. E o que continua muito mais rápido até hoje. Mas você não pode jogar simplesmente na geração. O que acontecia é que também o mercado ele teve uma mudança muito radical, principalmente o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, comparado com o resto do mundo, ele tinha um alto índice de potencial tecnológico, mas demorou muito para ser lançado esse potencial. Mas por qual motivo? Minha opinião, era militar, que prendeu muito em algumas tecnologias, enquanto outros países caminhavam mais rápido. Você está falando do período que a gente teve militar. E já quando nós fizemos essa transição para a democracia, começou uma liberdade maior, uma liberdade mesmo assistida, claro, né, como professor de faculdade. Eu não posso dizer também que foi uma liberdade plena, uma liberdade assistida. Ele teve uma oportunidade de muitas empresas desenvolverem a sua tecnologia e também trazer de fora as tecnologias. E com isso aconteceu mais rápido essa mudança no mercado. Então os jovens também por uma característica, mas o mercado em si começou a receber também esses jovens cobrando dessa velocidade. Então foi uma conjuntura. Só que o mercado não estava preparado, e os jovens também, para uma mudança, por exemplo, uma crise mundial. Porque o jovem ele pode receber uma carga de responsabilidade, ter ótimos resultados, só que simplesmente, às vezes, não tinha o poder de decisão. Por exemplo, numa crise, alguns jovens não estavam preparados, maduros. Que a idade, muitas vezes, a bagagem, o dia a dia, as perdas, os ganhos, essa somatória de experiências, muitas vezes o jovem não estava preparado com essa somatória de experiência para ter um poder de decisão. E aí pecou. Pecando, muitas vezes a empresa tinha perdas, e esse jovem de ontem, que era a esperança da empresa, passou a ser um profissional substituível. Então hoje, o que eu sempre digo? Que os jovens têm os seus espaços e os profissionais mais sêniores também têm seus espaços. Tem que ter uma somatória. Porque você não pode dizer, a geração Y está ficando para trás e está vindo as novas. Não tem como. Estão todos no mercado. Todos estão no mercado e a Z está chegando. Né? No amanhã você pode falar assim, mas a geração X já está obsoleta. A gente volta, Marshall, daqui a pouquinho, tratando desse assunto que é carreira versus família e amigos aqui no Ponto de Vista.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando hoje sobre carreira versus família. Eu recebo aqui o Marshall Rafa, que é coaching de carreira. Marshall, a gente vinha falando sobre a geração Y e X no mercado, principalmente da geração Y, que já está numa faixa de 25 anos, mais ou menos. E essa geração ela já está constituindo família. Como que a pessoa que está no mercado precisa construir a carreira, ela consegue relacionar a carreira e a família, conciliar as duas coisas? Uma pergunta interessante. Eu acho que esta é uma das maiores virtudes da geração Y, que antes, quando no bloco anterior nós falamos que era uma geração acelerada, pelo contrário, por característica da geração, ela passa a ter mais visão e qualidade de vida. A geração X, ela pensava em carreira, somente em trabalho, onde veio até o termo em inglês workaholic, né? É viver intensamente para o trabalho. Já a geração Y, que é a geração hoje que está constituindo família, que já tem família na verdade, ela pensa mais em qualidade de vida, que é um grande benefício, porque se você parar a pensar, a gente viver somente para o trabalho, você tem a carreira como uma grande virtude, na maioria das vezes dentro do sucesso, em compensação você deixa para segundo ou terceiro plano a família. Você, com certeza absoluta, você conhece casos, e eu também tenho meus casos familiares, que você raramente via o seu pai dentro da sua residência. Isso não quer dizer que ele era mais ou menos pai na figura paterna, mas como presença na residência não tinha, porque ele vivia trabalhando. Hoje, essa geração, esse jovem de 24, 25, 27, que seja, 30 anos de idade, que tem a família, ele pensa, muitas vezes ele recebe uma boa oportunidade, ele declina da oportunidade, ou ele negocia essa oportunidade com a empresa apenas para ficar mais próximo da família, mesmo tendo ou não tendo filho. Às vezes fica mais próximo da esposa. Justamente aí a minha pergunta, como que ele deve agir, como que ele deve pensar, no que ele deve dar prioridade? Olha, bom senso. Bom senso, também não tem receita para isso. Eu acho assim que se ele está num momento onde ele acabou de casar, né, e ele conversa com a esposa, ele vê que a proposta, mesmo que seja para trabalhar em outro estado ou outro país, seja propício, bom para os dois, vale a pena. Se por qualquer que seja o motivo, a esposa fala, não é o nosso momento agora, eu acho que ele tem que refletir. Ele pode até mesmo convencer a esposa que é um bom momento e fazer um replanejamento, fazer uma programação, sim, de forma saudável, ou mesmo na conversa com ela, acatar essa opinião dela. Eu acho que tem que colocar na balança um bom senso. Quando se fala em qualidade de vida, também nós não podemos declinar da carreira. Porque é muito bonito, é autoajuda, é livro de autoajuda, dizer assim, não, tem que pensar em qualidade de vida, tem que pensar nos filhos, isso, e simplesmente você ficar descartando oportunidades. Eu acho que é um bom senso. Eu acho que tem algumas oportunidades que devem ser descartadas, outras oportunidades devem ser ponderadas. Tudo que você conversar em família, vale a pena. Dificilmente você vai errar, porque também se você acertar em conjunto, se errar também em conjunto, divide-se, né, as virtudes e também as dificuldades. Mas e quando ele não tem um respaldo do chefe ou do superior nessa parte? Ele decide escolher pela família e adiar a oportunidade para mais tarde, mas o chefe não concorda. Isso acontece. Isso acontece. Às vezes vem mas isso é uma ameaça para a carreira dele? Para aquela empresa, possivelmente. Porque às vezes a oportunidade vem, ele declina por uma questão familiar, uma questão... Às vezes não precisa ser de qualidade de vida. Às vezes, por exemplo, é um momento dele, a esposa tá grávida, ele teve uma dificuldade momentânea, saúde de um familiar,
e ele não quer se mudar, por exemplo, de estado pela oportunidade. E a empresa coloca ele em segundo plano nas próximas sucessões, né? Faz parte. Eu acho que ele pode continuar apostando na empresa e vendo que não vai ocorrer porque ele foi para segundo plano, ele pode buscar o mercado. O mercado é amplo. Eu acho que ele tem novos horizontes aonde ele deseja. Mas isso é uma grande verdade. Existem empresas que entendem essa reflexão do profissional e outras que não. Isso não quer dizer também que a empresa esteja errado, nem o superior dele, o líder dele. Porque às vezes para aquele momento era importante para a empresa ele fazer essa transferência, essa promoção. A empresa também fez essa reflexão antes de propor isso para ele. Então os dois lados estão certos e não podemos dizer que a empresa esteja errada de colocar ele no segundo plano. Se ele declinou, ele tem que dar uma oportunidade para um outro profissional. Pode. O que acontece, infelizmente, em algumas empresas é a perseguição. Porque você não aceitou uma oportunidade, então você não terá mais oportunidade na empresa. Mas essa perseguição ela é pessoal do superior dele ou é uma política das empresas, geralmente de acordo com a sua experiência? Experiência? Pessoal. Pessoal. Sabe por quê? Não existe empresa que contrata e não existe empresa que demite. Sempre é alguém. É alguém que trouxe você aqui, eu aqui. Não é a instituição em si. Sempre tem alguém. A gente representa uma instituição, um brand, uma marca, mas obrigatoriamente sempre é alguém. E muitas vezes isso é pessoal. Claro, né, a gente fala pessoal, mas nós temos que ponderar também. Em alguns casos, a instituição, a empresa, ela tem alguma cultura, uma política, uma cultura, onde o profissional que declina da oportunidade dificilmente receberá uma promoção para aquela determinada área. Acontece também, mas na maioria das vezes, dentro da sua pergunta, é pessoal. Mas as empresas, a cultura das empresas, elas estão mais maleáveis atualmente? Nesse sentido? Tem que estar. Tem que estar. Porque com as mudanças de mercado, as empresas também têm que acompanhar essas mudanças. Porque senão ela está fadada a falir. Se a empresa não começar a respeitar o ser humano, o colaborador, né, o funcionário, se ela não começar a pensar no colaborador, se ela não pensar no meio ambiente e na qualidade dos produtos, dificilmente ela continuará no mercado. E isso não é jargão, isso é uma verdade. E posso dizer uma coisa que é muito séria, a empresa que quer melhorar a sua qualidade, desde atendimento e o seu produto final, ela primeiramente ela tem que olhar para o seu colaborador lá dentro. A primeira mudança não é externa, é interna. O profissional mais motivado, o profissional feliz naquilo que ele está fazendo, integrado com as políticas da empresa, cultura da empresa e aquilo que o gestor deseja, claro que produz melhor. É uma consequência depois de você fazer um trabalho de planejamento para o seu produto, para o seu cliente e para os resultados da organização. É que as empresas olham primeiro para fora, ou só para fora, e não olham internamente, e devia ser sempre ao contrário. Mas também tem muito daquele profissional que ele procura a empresa no momento que ele está desempregado, alguma coisa, ele acaba entrando numa empresa que não tem a ver com a visão dele, a política da empresa não bate com a visão dele. Como que ele deve agir? Ele deve aceitar um emprego só porque ele está desempregado, ele está precisando, ou não? Ele deve esperar mais um pouco, analisar melhor e achar outra coisa? São caso a caso. Eu sempre digo que se você tiver uma boa estrutura, em primeiro lugar, a gente tem que começar. Em primeiro lugar, é no planejamento. Isso acontece no nosso dia a dia. A gente recebe, às vezes, amigo que está longe e que não conversa conosco há 2, 3 anos, aí ele te liga dizendo, ó, estou te ligando, como que você está e etc. Mas, ó, aproveitando se surgiu uma oportunidade porque eu estou desempregado agora. Então ele não utilizou bem o network dele, né? A rede de relacionamento sempre tem que estar ativa. Esse é o primeiro lugar, para evitar isso. Por quê? Porque quando ele vê que a empresa dele está passando um momento, ou que ele foi demitido, que ele está disponível no mercado, ele já tem uma rede rápida de relacionamento para isso. Primeiro lugar, o que já minimizaria esse fato dessa indagação sua. Dentro da sua pergunta, em alguns casos nós temos que balançar. Se o profissional estiver passando alguma dificuldade estrutural, financeira, familiar, tem que aceitar a oportunidade. Ele pode aceitar aquela oportunidade e até ser explícito para a empresa, falar, estou declinando de algumas situações, da avaliação do mercado, aceitando essa oportunidade por causa do meu momento. Eu gostaria, com os meus resultados, que você reavaliasse a minha posição aqui, o meu salário e etc. Tá? Mesmo não sendo fácil fazer isso. Mas a gente também tem que ser claro. E às vezes a gente recomenda ele aceitar a oportunidade. Mas na maioria dos casos, o profissional ele deve declinar dessa oportunidade e continuar avaliando o mercado. Então nós temos que ponderar. Surgindo uma oportunidade onde você está com dificuldade estrutural, familiar ou financeira, eu não posso dizer como um coach de carreira, dizer assim, decline e continue avaliando o mercado, porque eu não sei se ele vai se empregar daqui a uma semana ou daqui a 6 meses. Mas agora, se ele tiver estrutura, a primeira coisa a fazer como planejamento é declinar de algumas posições onde ele sabe que ele não vai continuar naquela empresa,
para não prejudicar o perfil dele, o desenvolvimento dele, a carreira dele e o próprio feedback da empresa, as referências dele, ele deve declinar e buscar outras posições pelo menos próximo daquilo que ele tem, aquilo que deseja. Mesmo ele correndo o risco de ficar pouco tempo, isso não pode influenciar mais para frente na contratação de uma outra empresa? Claro que sim. Períodos curtos de contratação? Claro que sim, é como eu falei para você. Se for uma questão emergencial, você pode aceitar a oportunidade. E eu sempre digo, deixa de forma aberta para a empresa que você está declinando do seu perfil, declinando da posição ou do salário, mas que você almeja algo melhor, que você está aceitando para aquela posição. Claro, e nós sabemos que isso, mesmo sendo de forma velada, você sabe que o profissional, quando ele entra numa posição muito aquém, em paralelo ele está continuando buscando o mercado, ok? Mas o correto, se você tem estrutura, você tem condições ainda de declinar da posição, o recomendável é decline da posição e continue avaliando o mercado, buscando posições que esteja perto do seu perfil ou principalmente posições que você sabe que você vai ter resultados dentro daquela organização, para não ficar pouco tempo na empresa, para você não ter dificuldades, principalmente nas referências, resultados e a consequência da sua carreira. A gente volta daqui a pouco, Marshall, falando sobre carreira aqui no Ponto de Vista. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta falando sobre carreira aqui no Ponto de Vista. Eu recebo o Marshall Rafa, coaching de carreira. Marshall, a gente vinha falando sobre a relação carreira e família, mas também tem uma relação carreira e estudo. Muitas vezes a pessoa ela quer fazer uma pós-graduação que não condiz com a área que ela atua dentro da empresa e ela precisa de uma dispensa semanal para cursar. Como que ela deve agir e como que a empresa vê? Desculpe o jargão, muitas vezes é um tiro no pé. Quando você chega para o seu gestor ou para o RH da empresa e pede uma bolsa, ou mesmo pede para ficar se ausentando da organização por uma área que não é a dela, muitas vezes não é bem-vinda, não é bem recebida, melhor termo. Mas mesmo se for na parte, for realizar pessoalmente o profissional? Para o profissional, sim. Mas para a empresa, sem dúvida nenhuma que eu estou lhe dizendo, obrigatoriamente não é bem recebida. É a mesma coisa que da noite para o dia você sempre trabalhou com supply chain, com cadeia de logística, e você falar que você vai fazer um curso de psicanálise. Muda totalmente. A empresa ela não consegue ter a mesma visão, por exemplo, se ele fala que vai ficar com a família. Não, ter um tempo maior para a família. Não, porque a empresa também tem a sua necessidade. Porque a gente vai para um lado que a gente fala de gestão de pessoas. E a gente acha que a empresa ela tem que ser paternalista, ela tem que abraçar, né? Essa é a nossa visão. Poxa vida, eu estou com uma dificuldade aqui, olha, eu quero mudar de carreira. E a gente espera sempre, uma utopia, que o gestor fala assim, você tem razão, vem cá, dá um abraço, vamos lá. O RH fala assim, você está certo, o que você precisa? E a empresa? Simplesmente eu sempre trabalhei com cadeia produtiva, né, na área de logística, e eu falo, vou fazer um curso de... Eu falei, psicanálise foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu vou fazer um curso, por exemplo, para ser fonoaudiólogo. O que o gestor vai dar um feedback para você? O que ele vai fazer? Ele pode simplesmente falar o quê? Olha, siga seus horizontes. Como que você vai promover esse profissional no amanhã, dar uma oportunidade de assumir até a posição dele de gestor, se você já está mostrando para ele que o interesse é de outra área? Não tem como, né? Não tem como. Mas é claro que eu não posso dizer, se for uma realização pessoal, é isso que ele deseja... Então esse é justamente o meu ponto. Ele tem que chegar... Talvez melhore até a produtividade dele no dia a dia. Se for uma realização pessoal dele, olha, eu quero fazer curso de circo. Poxa, vai lá fazer o curso. É claro que ele tem que ter consciência de todos os atos dele. Se ele chegar para a empresa e falar que eu vou fazer uma pós-graduação completamente fora da minha área,
tente trazer para a empresa alguma coisa que agregue a empresa. Se vai utilizar o tempo da empresa de alguma maneira, vai utilizar o tempo da empresa, ter que sair mais cedo, chega mais tarde na organização, isso vai ser um dificultante. Mas fora isso, se é um interesse genuíno, ele deve fazer. Ele deve fazer mesmo, porque senão ele vai ser um profissional frustrado. Ele vai ser uma pessoa frustrada. Mas falando em carreira, nós temos que conciliar muitas vezes. Saber equilibrar. Equilibrar, conciliar o meu desejo também com os resultados da organização. É só olhar para trás um pouquinho. O que eu estou buscando? Qual que é o meu objetivo daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos? Se o meu objetivo é crescer nessa empresa, eu não posso fazer um curso para circo. Eu não posso ser um malabarista. Mas, por outro lado, é correto a empresa também ela falar para o profissional, olha, eu desejo que você faça tal curso, tal especialização, mesmo isso sendo contra a vontade dele? Isso não é errado da empresa. A empresa está olhando, na verdade, os resultados dela. Se ela acreditar, dentro do planejamento dela, que ela está buscando um determinado profissional especializado naquele produto, naquele segmento, ela pode sim influenciar o profissional. Claro que também cabe ao profissional dizer sim, dizer não. Dizendo sim, continua-se. Dizendo não, há uma grande chance desse profissional ficar tolhido dentro da empresa. É um equilíbrio, é um relacionamento que tem que ser equilibrado. Para a empresa ela pode simplesmente chegar e falar assim, se você não fizer essa especialização, eu não consigo te desenvolver, porque neste momento eu preciso dessa especialização aqui para esse produto. Se o profissional declinar, é óbvio que a chance dele de desenvolvimento passa a ser nula ou muito pequena, e uma grande chance dele ser desligado no breve amanhã. Marshall, como coaching de carreira, qual que é o profissional que mais te procura? Qual que é o perfil da pessoa que mais procura o seu serviço? Todos os tipos. Em primeiro lugar, que muitos profissionais eles confundem coaching de carreira, que é a orientação, com recolocação. E há uma diferença gritante. Qual que é? O coaching de carreira é extrair dentro de você o seu desejo genuíno, os seus potenciais, aquilo que você deseja, aquilo que você quer colocar em prática e não está conseguindo por qualquer que seja o motivo. Então, o coach de carreira vai te auxiliar a tirar de dentro de você tudo isso que você já deseja para colocar em prática. É um trabalho mais do que orientação. Em compensação, recolocação é auxiliar o profissional a planejar a sua carreira como um todo e auxiliar a mapear o mercado para fazer os contatos com o mercado. Que também é importante ressaltar. Quando se fala em recolocação, não existe ninguém que possa dizer para você assim, ó, eu te recoloco. Se alguém tivesse o poder de recolocar as pessoas, talvez ele não estaria na sua frente, porque ele já provavelmente ele estaria como presidente de outras organizações. Ele teria se recolocado no lugar daquela pessoa ou de outros grandes executivos, né? O trabalho de recolocação, ele não é voltado em si para recolocar o outro. Eles são ferramentas de orientação, desenvolvimento, mapeamento de mercado e auxílio para que ele observe as melhores posições para se apresentar de forma mais adequada. Uma simulação e orientação de entrevista é para ele ter mais facilidade para alcançar as oportunidades e estar mais preparado nestas oportunidades que ele for localizado ou que ele localizar pelo seu trabalho, por exemplo, pelo network. Mas dizer que uma consultoria irá recolocá-lo, isso não existe. No primeiro caso que você citou, quem procura um coach de carreira, então não existe um período, tipo a pessoa ela fala, eu cheguei em tal ponto, eu tenho que mudar. Ela não busca nesse período, ela busca em qualquer período. Em qualquer período. O que acontece muito hoje, por ser uma consultoria que trabalha com cargos de especialistas a executivos, o que acontece é muitos profissionais que falam, Marshall, eu cheguei nessa posição na carreira e eu preciso desenvolver alguns pontos. Por exemplo, minha gestão, minha liderança. O coach vai extrair dele os potenciais e as competências para desenvolver a sua gestão e a liderança. Isso acontece bastante. Teve um aumento desse tipo de serviço no país nos últimos anos? Sem dúvida nenhuma. E quais os motivos? Primeiro, a conjuntura de mercado, as mudanças rápidas desse mercado. Os jovens trouxeram a tecnologia e o conhecimento muito mais rápido do que a geração X, que em certo momento se acomodou. Então, houve aqueles jovens, né, com a forma abrupta de trazer novos resultados e o outro de cima olhando e falou, pô, daqui a pouco ele vai pegar meu lugar, então eu tenho que me desenvolver. Né? Então isso também aconteceu e a própria cobrança do dia a dia. Cada vez mais as empresas estão cobrando seus resultados e quanto mais você está preparado,
mais chance de trazer esses resultados no dia a dia acontecem. Então, e também não podemos esquecer uma coisa, o termo coaching, ele já existe desde a década de 70, mas ele começou a vir com mais força no Brasil após a década de 90. E mais ainda, nos últimos 5, 8 anos que começou a aparecer. Tanto é que hoje em dia tem clubes esportivos que já tem um profissional. Claro que muitas vezes é visualizado o trabalho de coach, o time vai cair, eu vou contratar um profissional de coach. Isso acontece dentro das empresas. Olha, meu profissional não está indo bem, eu sei que ele sempre trouxe resultados, eu sei do potencial dele, mas nesse momento ele não está tendo os resultados, não está alcançando as metas dele. Então eu vou contratar um trabalho de coach. É válido também. Mas as empresas, como clubes e etc., têm que pensar o contrário também. Poxa vida, ele está trazendo todos os resultados. A que ponto que eu posso maximizar? Poxa vida, ele é um excelente profissional da área comercial, mas falta liderança para ele. Vamos fazer esse trabalho com ele. E esse trabalho de coaching, ele dura quanto tempo? Ele tem um tempo específico ou não? Não, mas tem sim, na verdade, uma coluna vertebral. Em média, são por sessões, tá? Geralmente são de 10 a 12 sessões. Às vezes pode ser um pouco menor o processo. Isso é em grupo ou individual? Depende. Depende também. Depende da cultura da empresa, da necessidade da empresa e também daquilo que o consultor, o coach, ele verificar isso. Às vezes uma empresa chama para fazer um trabalho coletivo e ele pode avaliar que tem que ser feito individualmente. Ele pode chegar também lá e falar assim, olha, eu tenho que fazer individualmente algumas etapas e também em grupo. Ou mesmo ele fala assim, olha, perfeito, podemos fazer isso tudo em grupo ou totalmente individual. Isso depende de cada momento. Cabe ao profissional e não à empresa tomar essa decisão. A empresa ela tem que trazer a sua necessidade, mas também o bom profissional, ele pode chegar para a empresa e aceitar ou mesmo falar assim, olha, posso discordar? Eu acho que os melhores resultados seriam trabalhar dessa maneira. Claro, por isso que é o papel dele, ele que é o especialista, ele que é o profissional. Só para a gente encerrar, o coaching, qual que é a formação que ele tem que ter? Nenhuma. Nenhuma. Profissional de qualquer área, ele pode ser coaching em qualquer área. Exatamente, mas é um cuidado muito grande, isso serve para todos nós e principalmente para as empresas. Virou moda. Né? Muitos profissionais que ficam disponíveis no mercado, o desempregado, ele faz um curso de final de semana, ele pega um cartãozinho e coloca, sou coach. Esse é o grande risco. Eu acho que tem em quais pontos isso é um risco? Porque simplesmente ele é um profissional despreparado. Despreparado em 2 pontos. Despreparado como profissional para passar, e muitas vezes não passar nada de positivo para o outro lado, e o outro lado acaba absorvendo coisas não tão positivas quanto a necessidade dele. Então a empresa e nós mesmos nós temos que buscar empresas sérias, cursos sérios, procurar histórico, buscar na internet, buscar quem participou do curso, referências e fazer cursos duradouros. E mesmo assim, continuar se especializando, fazendo supervisão, não sair atendendo, por exemplo. Pegue um profissional, um mentor e vai fazendo alguns trabalhos com alguns profissionais, até de forma gratuita, e depois automaticamente passando isso para o seu supervisor. E ele vai trabalhando e vai te desenvolvendo. Isso sim é um bom trabalho. Ele está sendo coach dele mesmo. Porque não adianta você só pegar um curso, um diploma e sair você executando. Muitas vezes você vai ter perdas. E quando nós trabalhamos com pessoas, não esqueça, a perda não será só nós, será muito mais do outro. Atinge muito mais o outro. Márcio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Esse foi o Ponto de Vista. Conversou com o Marshall Rafa, que é coaching de carreira. Até o próximo programa.